Salve, salve, galera. A gente já faturou aí, né? Você já ouviu o oferecimento dos nossos patrocinadores. E cá estamos nós para o primeiro episódio do nosso podcast, o episódio 001. Já havia adiantado a vocês no nosso podcast de estreia que a gente traria uma dupla para uma conversa, né? Uma dupla de publicitárias que tocam hoje uma agência de comunicação digital voltada para todos os tipos de profissionais. E o nosso intuito com esse bate-papo de hoje é oferecer a você informação e conteúdo que te leve a produzir pelas redes sociais, informação e conteúdo para a sua vida profissional, seja você advogado, estudante de direito, seja você profissional liberal de qualquer área. Meninas, obrigado por terem vindo. Eu converso hoje com a Louise França e com a Luana Cabral. Lu, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui logo no primeiro podcast. Pois é, Com certeza. também está com a gente a Louise França, né? Bom dia, Isso. Louise. Bom dia, é um prazer fazer parte do podcast. Meninas, eu queria ouvir um pouco de vocês e como é que foi toda essa trajetória de vocês até a existência da Norte. A gente sabe que, não sei a Luíse, mas acho que a Luana é egressa da mesma instituição que eu fui, a Veiga de Almeida. Isso. E você é filha de uma comunicadora nata, né? A sua mãe me deu aula e ela é realmente... Você vê que ela nasceu para isso. E eu queria ouvir de vocês duas como foi o caminho de vocês até a faculdade, de onde vocês vieram, onde é que vocês moravam, como é que vocês vieram parar em Cabo Frio, se é que vocês são de Cabo Frio, acho que são, né? E me conta um pouco dessa história de vocês, hein? Bom, eu acho que tem uns 19 anos que eu sou de Cabo Frio. Eu vim do Rio com os meus pais e minha mãe, uma das primeiras instituições que ela veio para a região dos Lagos, foi a faculdade em que eu estudei. Tive a honra, inclusive, de ser aluna dela, uma experiência diferente, mas tive a oportunidade de ser também aluna dela e conheci Louise na faculdade também. Então, em 2015, a gente entrou na faculdade e, por uma sorte aí do destino, as duas começam com a letra L e a gente foi sorteada para estar no mesmo grupo e rolou uma identificação, né, um perfil muito parecido. E desde 2015 a gente vem juntas aí nessa caminhada, construindo a nossa parte profissional, né, como publicitárias. A gente é de cidade diferente, a gente tem uma história diferente, mas se encontrou aí na faculdade e só alegria desde então, assim, muito bom que a gente está construindo. A gente vai contando um pouquinho mais ao longo aí do podcast. Você, Luiz. Foi isso mesmo. Eu, na verdade, sou de Rio das Ostras, né? Mas eu vim do Rio, já moro em Rio das Ostras há 20 anos. E comecei, né, em 2015 também, estudar publicidade na Veiga. Como a Luana falou, temos histórias um pouquinho diferentes, né? Antes até de fazer publicidade, a minha ideia era fazer moda, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo publicitária. Acho que se eu estivesse fazendo moda, eu não estaria sendo tão feliz, vamos dizer assim, né? Mas me encontrei na área de publicidade e em 2015, né, como a Lona falou, fomos escolhidas para estar no mesmo grupo, estamos aí juntas, fizemos estágio juntas, resolvemos criar a Norte juntas e estamos aí há 3 anos já com a Norte. Bacana. E uma das coisas que a gente sempre tenta extrair dos nossos convidados são duas situações, né? A caminhada até a tomada de decisão. Vou fazer publicidade. A Luísa já falou que queria fazer moda, não sei se a Luana tinha alguma outra ideia antes. E no decorrer da faculdade, as dificuldades que vocês enfrentaram. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, eu me preparei meu ensino médio inteiro, eu já sabia que eu queria publicidade desde o 9º ano lá do ensino fundamental 2, né? Teve uma mudança de nomenclatura, mas eu gravei que era 9º ano. E o ensino médio, na verdade, eu fui me preparando para entender o que eu precisava ter para a faculdade. Eu tive, então, mais contato com a área. Como eu estava aqui com minha mãe, né, dentro da faculdade, eu já vivia a realidade de faculdade há muitos anos. Eu sabia como é que era a dinâmica, sempre quis vivenciar essa experiência da faculdade. E fui fazendo cursos, estudando, pensando já, né, direcionando tudo que eu estava ali investindo de tempo no ensino médio, por exemplo,
para poder entrar na faculdade de publicidade. Escolhi a Veiga por uma questão de proximidade, não estava disposta a ir para Rio, São Paulo, para poder estudar. Eu gosto da região, de estar aqui na região. Então, eu tive contato com Semana de Comunicação, por exemplo, da Veiga, bem antes de entrar, né, como aluna. Então, eu fui já vivenciando de uma certa forma e foi me dando mais certeza de que eu queria aquele curso. E quando eu entrei, efetivamente, eu tive contato muito com a prática, né? O nosso curso, em específico de comunicação, tem essa característica, você acaba sendo muito incentivado a já colocar em prática muitas coisas, a criatividade, as técnicas, tudo que você vai aprendendo. Então, só fui dando mais certeza. Então, no final da faculdade, eu estava apaixonadíssima, pronta para poder encarar o mercado, animada, né? E cheia de vontade aí de, inclusive, investir na região, que é um carinho muito grande que eu tenho pela região dos lagos. Eu já entrei um pouquinho mais frustrada, né? Porque eu tinha passado para moda, né, numa faculdade do Rio, mas eu teria que fazer uma mudança muito drástica na minha vida e financeiramente também, que eu não iria conseguir. Então eu já entrei um pouquinho mais frustrada na faculdade por ter conseguido passar para moda em uma faculdade boa do Rio, né, uma parte técnica muito específica. E não eram poucas vagas, eu consegui passar e eu não consegui ir. Então eu entrei um pouquinho mais frustrada, mas aos poucos fui me apaixonando ali pela publicidade. E como a Luana falou, era uma coisa muito prática, né? Então você não ficava só na coisa teórica, que era uma coisa que eu também não gostava muito, que era a parte teórica. Então fui para a parte prática mesmo, que o teórico ajudasse muito, né? E hoje a gente usa muito teórico, ajudou bastante, mas a gente foi para a parte prática. Então eu fui me apaixonando pela publicidade ao longo ali do caminho. Pô, bacana isso, né? Eu queria fazer engenharia ambiental antes de fazer direito, para vocês terem uma noção. Eu tô com uma cliente que Muito ela bom. tá enfrentando um problema nos Estados Unidos agora. Ela estava na Dinamarca, tá enfrentando um problema nos Estados Unidos, me pediu um parecer. E aí eu conversando com ela, nossa, Mastra, mas pô, você está muito bem no direito e tal, e você queria fazer engenharia ambiental. Eu falei, cara, era um retardado, não sabia o que dizia. Eu não tinha a menor ideia do que era engenharia ambiental e fui para o direito e me apaixonei também. Eu posso estar enganado e fiquem à vontade para me corrigir, tá? Não sou especialista na área. Mas rolava algum tipo de preconceito por ser publicidade? Aquela papá, publicidade não dá dinheiro. Vocês enfrentaram isso? Nossa! A gente passa isso até hoje. Eu costumo dizer, Exatamente. é, eu costumo dizer que a sua paixão pelo que você faz torna você um profissional diferenciado que faz com que você ganhe acima da média, independentemente do curso que você faça. Mas rola Uhum. muito isso, né? Principalmente na família. A família de vocês abraçou a ideia, quando você falou, vou fazer publicidade, e no caso da Louise, quando a Louise falou, não vou mais para moda e vou para publicidade, a sua família falou, pô, não vai para o Rio ou foi uma decisão sua? Então, na verdade, parte da minha família não abraçou nem moda nem publicidade e a outra parte abraçou o que eu queria fazer, sabe? Assim, vai com seu coração, faz o que você quer e você vai ser feliz fazendo o que você quer. E a outra parte do tipo, você é louca, nem moda, nem publicidade, nada vai te dar dinheiro. Estavam ali comigo o tempo todo, sabe? Não soltou minha mão de jeito nenhum, foi me levar para fazer prova, né? Foi fazer tudo comigo. Mas assim, e se fizer engenharia, será que não vai dar mais certo? Não, não vai dar certo. Eu não vou fazer engenharia de jeito nenhum, sabe? Mas hoje, graças a Deus, todos me vendo onde eu tô ficam felizes por mim e veem que eu tomei a decisão certa, vamos dizer assim, né? Com certeza, se eu estivesse fazendo engenharia, eu estaria menos feliz ainda se eu tivesse feito moda, vamos dizer assim. Então, parte aceitava 100% e estava lá junto comigo, a outra parte nem moda nem publicidade, vai para engenharia, vai fazer um curso que, né, dê alguma coisa na sua vida. Hoje o digital é muito forte, né? E talvez todo esse boom de acesso à informação e de como as coisas acontecem através do Instagram e das redes sociais, talvez tenha aberto os olhos dos tradicionais da sua família que novos mercados surgiram junto com as tecnologias que a gente tem hoje. Eu fico imaginando, eu tenho um camarada chamado Rick Amorim, ele é um influencer de economia
e participa do Manhattan Connection, não sei se vocês já assistiram. É um programa meio gentleman, um negócio meio vintage e tipo Telecine Cult ali, que rolava na Globo News e agora está numa outra emissora. E ele fala isso, né? Se você conseguir achar um nicho de mercado aonde o fortalecimento do seu produto fortaleça o produto do seu parceiro, você vai andar de braçada. Eu acho que as redes sociais fizeram isso, né? Elas revolucionaram o mercado. Eu acho que a comunicação mudou e talvez hoje, se o seu familiar fosse conversar com você sobre isso hoje, ele não tivesse essa mesma noção. Lu, fala com a gente. Com toda certeza. Eu sempre brinco que eu entrei, né, em publicidade, eu sempre tive muito apoio da família, por conta de ainda entenderem um pouco dessa área da comunicação. Eu sempre fui muito comunicativa, de apresentar no colégio, né, de fazer palestra, enfim, o que tinha que falar eu estava ali no meio. Então as pessoas já entendiam um pouco essa área. Mas, por exemplo, minha avó ela passou anos falando que eu fazia fotografia, porque eu tinha uma máquina, uma máquina semi-profissional, né? Então, assim, ela falava durante muitos anos que eu fazia fotografia e não publicidade. Então, ainda faltava eu tentava explicar mais ou menos a área e tudo mais. Mas, aos pouquinhos, eles foram entendendo, vai entendendo realmente na prática, quando a gente mostra, é isso que eu faço, tá aqui, tá vendo? Olha que trabalho legal que a gente entregou. E as pessoas vão se aproximando. Ainda existe eu não falo resistência, mas assim, uma nuvem aí entre essas pessoas que ainda não entenderam como é que funciona o digital. Existem muitas pessoas ainda avessas ao digital mesmo, sabe? Não quer saber, tem medo de saber, tem raiva de quem sabe, sabe? E aí tem um pouco disso ainda, mas a gente tem, na verdade, mostrado e visto que quando a gente enxerga o resultado, a gente conversa, por exemplo, né, trazendo para a pauta isso, mostrando como revoluciona, como abre as possibilidades, as pessoas começam a escutar de uma outra forma, ainda um pouco desconfiadas, mas vendo que tem gente que trabalha com isso, tem como ter sucesso, tem como ser feliz, enfim, você construir uma carreira a partir disso, né? Não só com o digital sendo a ferramenta, mas você seguir o que você gosta, o que você faz, e tendo essas ferramentas que facilitam esse caminho. Eu acho que é um processo que a gente está passando, que para a nossa geração, quem está chegando, já é muito, muito natural, mas quem já está um tempinho aí no mercado, já tem 30, 40 anos de carreira, é um desafio um pouquinho maior, mas não é impossível. A gente conhece muita gente que está empreendendo no digital e não sabe, mas está colocando a cara ali para aprender e tirar aí aproveito disso, né? Eu não sei se na faculdade vocês tiveram acesso a isso, ou se às vezes no dia a dia de vocês, e aí para a gente partir sobre a história da Fundação da Norte, né? Eu queria que vocês me respondessem isso aí. Vocês conseguem enxergar, assim, quais mudanças pontuais as redes sociais trouxeram para o mercado da publicidade? É possível dizer, por exemplo, que um outdoor hoje se tornou um instrumento obsoleto? E o que mudou na publicidade com as vindas das redes sociais? Ainda é possível falar numa publicidade tradicional? Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Então, ainda é possível, eu acredito que ainda é possível usar as outras mídias, né, tradicionais, porque ainda existem pessoas tradicionais, né, e ainda existem públicos que utilizam dessas mídias tradicionais, né. Existe a pessoa que ouve o rádio, né, existe a pessoa que está no trânsito e vai olhar um outdoor ali, né? Então, ainda é válido usar essas mídias tradicionais, mas lógico, usar com conhecimento e com estratégia. Não é colocar de qualquer forma, porque a gente sabe que a mídia social você gasta. Se você não fizer um tráfego, ou se você não usar o design, se você só colocar uma foto, às vezes você vai gastar R$0 ali, né, na mídia social, para criar sua mídia social e para divulgar. Então, você não vai gastar nada, sendo que em um outdoor, em uma propaganda de TV, em um rádio, você vai gastar dinheiro. Então, é você pensar com estratégia para saber. Não é fechar os olhos e atirar para todos os lados, mas se o seu público está ali e não está na mídia social, né, é bem específico, o que muitas vezes é difícil, porque hoje em dia
praticamente todas as idades estão na mídia social, mas é realmente pensar com estratégia. Meu público está no rádio, então atinge ele através do rádio, mesmo que você também esteja na mídia social, né? Meu público está na mídia social, no rádio, e também está vendo o outdoor, porque tá no trânsito, ainda trabalha, vai de tal lugar para tal lugar. É realmente entender o comportamento do seu público, porque elas não deixaram de existir. Você só precisa entender o seu público para poder ter uma estratégia assertiva para atingir o público que vai receber esse tipo de mídia, né? E a questão da internet, das redes sociais, é revolucionário, porque você começa a ter acesso a um cliente em específico seu, a alguém que está ali para poder te ouvir. Essa é a grande vantagem de você ter aí na internet, porque você consegue entender quem está ali do outro lado do celular, do computador, enfim. E no rádio, na TV, no outdoor, num panfleto, você não tem essa informação prévia, você está ali tentando atingir alguém. Quem, por exemplo, parar para pegar ali o teu panfleto, talvez seja a pessoa que vai comprar de você não sabe, é algo muito subjetivo, muito atirar ali no escuro, né? Foi o que o Luiz falou, você sai atirando para todos os lados. Então, a grande vantagem da internet é que a gente já entrou na internet, você tem um perfil, você tem um comportamento, e que, principalmente na parte da rede social, você consegue buscar isso, acionar isso, direcionar isso de alguma forma para você ser mais assertivo. E aí se torna algo muito barato em relação a outras mídias. E aí, quando a gente fala de pequenos negócios, microempreendedores, profissionais liberais, isso torna muito vantajoso, porque você consegue ter uma presença para o seu público com um investimento baixo. Ali, né, comparado se você fosse fazer, imagina, um anúncio seu falando que você trabalha com tal coisa, oferece determinado serviço na televisão, né, no horário nobre. O investimento é muito alto de produção para poder fazer isso rodar. Então, acho que o ponto da rede social, da internet, é isso, assim, você abre espaço para mais pessoas e de uma forma muito mais assertiva que a gente nunca tinha tido acesso antes. Eu vou compartilhar com vocês, o nosso ouvinte não vai ver porque a gente está só no áudio, mas depois uma foto que vai mostrar para vocês a minha relação com toda essa parte de comunicação, tudo que era social na Veiga eu estava envolvido. Envolvido não, estava metido, né? Intrometido ali no meio. Pra você ter uma noção, eu acompanhei todas as secons da Veiga, participando ativamente das oficinas que tinham, de jornalismo. Muito bom. Eu sempre gostei muito disso. E eu sei lá onde eu estava, e um ponto que algum especialista em publicidade me falou, na internet, você pode ter muito mais certeza se você vai ou não vai atingir o seu público-alvo. E hoje, para mim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou leigo no assunto, né? Pô, mas não faz o menor sentido você pagar milhões, entendeu? Para um anúncio, talvez no horário do ex-Faustão, que eu não sei o que vai acontecer agora, se você pode gastar milhões na internet e atingir de forma muito mais assertiva um público-alvo, se o seu público-alvo estiver ali, né? Uhum. É a impressão que eu tenho. Mas a gente seguindo esse nosso papo, eu queria conhecer um pouco da história da Norte, né? Achei o nome muito maneiro, assim, tem que tirar o chapéu para vocês. Pô, me dá um norte aqui. Isso é uma expressão super popular e que eu acho que vocês escolheram muito bem. Parabéns, inclusive, por isso. Mas fala um pouquinho aí como foi a história da construção da Norte. Então, como eu falei, né? Eu e o Luiz, a gente se conheceu em 2015. Tivemos o nosso primeiro contato com o mercado em 2017. A gente ainda estava na faculdade, comparado o processo ideal da faculdade, a gente acabou entrando um pouquinho antes para esse mercado de trabalho. E a gente viveu muito aquela dualidade, né? Mercado, prática, necessidade do cliente e o que ainda estava dentro da faculdade, que às vezes é algo muito mais teórico, muito mais subjetivo. E ali no mercado a gente ficou com esse contato ali das duas frentes. E quando a gente saiu do estágio, a gente não estava se encaixando muito bem no formato de agência, ou de profissionais separadas, até inclusive a gente estagiou junto, mas a gente não estava se encaixando, sabe? Quando você entende que ali você não vai conseguir dar o seu melhor, você não quer seguir ali um caminho, enfim.
E em 10 de julho de 2018, estamos pertinho agora para fazer 3 anos, surgiu a ideia da Norte, no sentido de que a gente queria ajudar efetivamente empreendedores. Existe um problema, posso falar problema, assim, né, no sentido do mercado publicitário, em que as pessoas elas vendem o que elas têm, não o que a pessoa do outro lado precisa. Então, a gente conheceu muitos negócios e a gente não concordava com essa prática, e a gente entendeu que a gente precisava escutar mais e oferecer a partir disso, né? Então, em 10 de julho, a gente entendeu que a gente seria a Norte, a gente teve que aceitar que a gente seria empreendedora, porque a gente, em princípio, assim, na faculdade não te ensina muito a ser empreendedor, te ensina a ser um profissional que vai entrar para uma lógica do CLT, para dentro de uma outra empresa maior. Então, a gente ainda teve que aceitar isso, e em janeiro de 2019 a gente oficializou. Então, foram várias escolhas que a gente fez na história da Norte, pensando nessa história da Luana e da Louise, e o que efetivamente a gente queria fazer no mercado, gerar de impacto, né? Louise pode até falar um pouquinho melhor sobre essas decisões, que ela sempre acaba gostando de contar, né? Porque a gente entende, e a gente fala muito isso, porque cada negócio tem uma realidade, tem uma pessoa por trás ali que é diferente da outra. Então, a gente criou a Norte nesse sentido, dar um norte de verdade para as pessoas, um norte para a gente. O nome, né? A gente ficou batendo cabeça que você gostou aí. A gente queria algo que fosse realmente, que fizesse sentido de cara com a nossa proposta de negócio. Então, a gente vem nesses 3 anos escutando muitos clientes, tentando entender quais são as necessidades, para a gente poder conseguir ser mais assertivo, fazer uma comunicação que seja legal para quem está produzindo, que você consiga investir, que você encontre resultados, né? Não é pegar um modelinho e colocar aí para todo mundo ir seguindo, e vai, e se der certo deu, se não der não deu. Então, o nosso propósito, resumindo assim, o que é a Norte hoje, o que a gente vem construindo, é que o nosso propósito é ajudar empreendedores a divulgar o negócio na internet, principalmente através do marketing de conteúdo, que a gente vai falar mais sobre isso, né, aí na conversa, mas é basicamente isso. A gente está aqui querendo escutar quem está precisando de ajuda e trabalhar para poder ajudar essa pessoa. Sim, o Ana falou bem específico, né, sobre a nossa jornada como um todo, né? Esse sempre foi o nosso propósito, né? Ajudar os empreendedores mesmo. E durante esses 3 anos, a gente sempre olhou muito para o empreendedor, né? Para os nossos clientes, entendendo o que ele queria. Todos os serviços e produtos que a gente cria pensando na necessidade do cliente, né? A gente identifica no mercado e nos clientes que vêm para a gente, e nos nossos clientes, né, que já estão com a gente, a necessidade, às vezes, de entender sobre tal assunto, de precisa de ajuda para resolver tal coisa dentro do negócio. Então, nós vamos criando e desenvolvendo serviços e produtos que têm relação com isso. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com um novo serviço, né, que é a produção de conteúdo específico. Não é o que a maioria das pessoas conhecem, né, como gerenciamento de mídia social, que é algo que a gente também trabalha, mas é algo só sobre produção de conteúdo, em que a gente faz só o conteúdo realmente para a pessoa, porque a gente identificou que isso é algo que os nossos clientes e que o mercado está precisando, né? Que é a produção de conteúdo em si. Então, esse é o nosso mais novo produto, né? Que eu estou dando como um exemplo bem específico, porque é exatamente o que a gente faz. A gente identifica uma necessidade do mercado, né, que o cliente precisa para resolver realmente o problema dele e ajudar os empreendedores. Então, vocês meio que identificam a dor do cliente, do seu cliente, e ajuda essa pessoa que contrata vocês a produzir conteúdo para atingir esse público, né? Isso, e de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente tem o gerenciamento de rede social, assim, a gente traz os serviços para ficar mais palpável, né? Então, o gerenciamento de rede social, ele é para a gente poder tomar conta da rede social ali como um todo. Então, a gente vai tomar as decisões, as estratégias, produzir o conteúdo, enfim, monitorar tudo aquilo pelo empreendedor, por aquele negócio. E aí, quando a gente tem a produção de conteúdo, veio da demanda de, por exemplo, que algumas pessoas, elas não querem
que a gente tome conta, elas só querem um conteúdo com mais qualidade. E aí, com mais estratégia. Então, a gente direcionou esse formato. E existem pessoas que querem aprender do zero sobre como gerenciar essa rede social, como criar conteúdo. E aí, a gente também tem esse serviço para poder ensinar o outro a aprender e tocar da forma como ele quiser, sabe? Ele não vai ficar ali preso à norte. Então, a gente entendeu que alguns desses formatos são necessários para que a pessoa viva a realidade que ela quiser. Se ela quiser fazer, ela tem a liberdade e o conhecimento que a gente está aqui para oferecer, ou também ela pode ter o nosso suporte de andar ali lado a lado com ela. E sempre dentro da realidade da pessoa, né? Muito associado a isso, de tempo, de dinheiro, né? Respeitando muito isso. Lógico que a gente tem os nossos pacotes já pré-definidos, né? Mas a gente sempre tenta pensar em diferentes tipos de negócios, né? Em pequenos negócios, médios negócios e grandes, né? Então, a gente sempre valoriza muito essa necessidade do cliente, também pautada no tempo e no dinheiro que ele tem. Então, a gente também cria os nossos produtos e serviços pensando nisso. E isso vale para qualquer pessoa que está inserida em um mercado de trabalho. Respeitar a sua realidade e entender o que você pode fazer através disso. Né? A gente não é só porque é a Norte que faz isso, não. Não, isso a gente sempre indica para todo mundo. O que você tem agora que você pode usar agora para poder resolver o seu problema agora? De que forma? Não dá para você comparar a vida de quem é mãe, tem 2 filhos, com uma pessoa que está saindo aos 18 anos da faculdade e está dentro da casa dos pais, sabe? Isso são realidades completamente diferentes que precisam de escolhas diferentes para que os dois cheguem, por exemplo, no mesmo lugar, que é super possível. Mas a gente precisa entender que caminho que você vai seguir, o que você vai precisar para chegar até ali. E é um pouco disso que a gente traz aí como parte do nosso propósito, entender sobre isso. Muito bacana, eu acho que reforço isso. O nome é muito compatível com o que vocês fazem. Uma parada até mais. Acho que eu até brinquei com você ontem na mensagem que eu te mandei para você ter um norte. Eu botei o norte em Sim. negrito para a gente brincar com isso. E a gente parte agora para uma segunda parte do nosso bate-papo, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da produção de conteúdo para profissionais. E aí eu queria, dentro desse contexto, que vocês até abordassem um pouco a experiência de vocês com relação a isso. Histórias de clientes, por exemplo, com antes e depois de produção de conteúdo para as redes sociais e etc. O que vocês têm para contar para a gente sobre isso? Então, desde que a gente começou a Norte, né, a gente tinha a gente foi transformando, né, porque se você for descer, assim, for lá para baixo, desde o início da nossa produção, até a Norte foi criando um padrão ali, né? A gente gosta de dizer que a gente foi aprendendo junto com os nossos clientes. A gente, tudo que a gente ensina para os nossos clientes hoje, a gente foi aprendendo na prática mesmo. A gente foi executando, trabalhando junto, testando, né? Vendo o que dava certo, o que dava errado, para poder ensinar para os nossos clientes. Então, no início, a gente fazia, por exemplo, muitos materiais específicos, trabalhava de formas específicas, fazendo tudo que a gente ouvia de outras pessoas, né? Porque no início a gente trabalhava de outra forma. E aí depois a gente foi testando coisas novas. Ah, vamos fazer só arte, vamos fazer só vídeo, vamos fazer só foto. E aos poucos a gente foi entendendo que tudo depende, né? Sempre vai depender da realidade do cliente, sempre vai depender do objetivo do cliente, sempre vai depender do público-alvo do cliente. Então, dentro da mídia social e dentro do próprio negócio da pessoa, é sempre bom ela entender realmente o negócio dela. A gente fala que antes da divulgação, ela precisa entender o negócio dela. Então, é muito importante ela saber o que ela vende, como ela vende, por que ela vende,
qual é o público-alvo dela, né? Então, ela entender alguns pontos vai deixar muito mais fácil a divulgação dela, né? Ela vai conseguir usar tudo aquilo que ela já tem do negócio dela para aplicar na divulgação dela e ser algo diferente e único. E a questão, né, da importância de você parar para organizar isso e externalizar isso numa produção de conteúdo é que a rede social ela está lotada de gente falando. E aí você tem que entender muito bem do que você faz para você conseguir entender como você vai se destacar, como o Luiz falou, como você vai seguir ali um caminho diferente. E a grande vantagem do marketing de conteúdo, que é produzir, né, esses conteúdos, gerar conhecimento, informação relevante para quem você quer atingir, e o marketing de conteúdo é principalmente sem você citar explicitamente a marca, por exemplo, pensando em profissionais liberais, profissionais que estão querendo trabalhar a sua marca pessoal, isso vai gerar autoridade, porque mostra do que você entende, do que você está fazendo ali no dia a dia. Então, gerar esse tipo de conteúdo sobre você, entendendo, por exemplo, que você é uma marca, que você precisa entender todos esses pontos que o Louise comentou, né? Quem você vai atingir, como que você vai atingir, enfim. E se externaliza ali na produção de conteúdo dessa forma, assim, eu quero falar com determinadas pessoas, então eu vou produzir um conteúdo com esse assunto e isso vai gerar mais autoridade, porque essas pessoas vão ver que eu entendo desse pontinho aqui. E aí, esse conteúdo que você vai gerar, você já vai estar resolvendo, de uma certa forma, uma dúvida de quem está lá do outro lado. Ah, eu tenho dificuldade em sair de X para Y. E aí vai surgir alguém e vai falar, olha, eu posso te ajudar a você sair de X para Y. Olha que legal, você já pensou sobre isso? A pessoa fala, não, eu não tinha pensado. Olha que legal, essa pessoa talvez entenda mais do assunto, vou acompanhar, vou ficar aqui de perto. Será que ela vende alguma coisa para me ensinar como é que eu saio de X para Z? Sabe? Você vai começando a ter uma presença ali como alguém que entende do assunto, como uma autoridade. Então, essa produção de conteúdo, ela vai ali a todo momento marcando a sua presença ali, né? Então, existem diversas técnicas para você fazer isso, para quem é profissional liberal, para quem tem negócio, que aí você vai organizando o seu negócio, vai organizando essas estratégias para você conseguir, de fato, atingir o público e o que você quer gerar ali dentro. Tem que ter domínio, é importante isso, ter domínio do que você está fazendo ali na sua divulgação. Pois eu tenho uma história com rede social que tudo que eu tenho hoje na advocacia, eu devo à rede social. Em 2018, eu não era advogado ainda, era estagiário no escritório, e um amigo meu me procurou para resolver um problema dele ligado a concurso público. E aí depois esse meu amigo me trouxe mais 2 amigos que tinham o mesmo problema que ele, e por esses 2 amigos eu descobri que o município onde eu morava tinha 2.500 contratos temporários. A gente está falando de uma cidade com 120 mil habitantes, 140 talvez hoje. E tinham 2.500. E tinha uma galera esperando para ser nomeada no concurso, porque foi aprovado fora do número de vagas, mas estava nomeando. Cara, eu lembro que eu peguei o meu celular e eu perdi esse material porque eu saí desse grupo de Facebook e o ao vivo ficou lá. Mas eu fiz um vídeo ao vivo horroroso, uma coisa que hoje eu não faria, entendeu? Assim, mas eu simplesmente peguei o celular, coloquei em cima da mesa, abri a câmera e comecei a falar. E o que eu percebi ali, que eu queria até assim, trazer para esse nosso bate-papo? Você precisa ter um problema que as pessoas têm e você saiba resolver, e você precisa atingir essas pessoas por meio de onde elas estejam. É muito comum hoje grupo de Facebook de quem passou em concurso público. E a gente foi até ali. É claro que no nosso caso, no caso de quem é profissional da advocacia, a gente tem uma série de restrições com relação à publicidade. A OAB, ela regulamenta muito a publicidade do advogado, e tem uma razão de ser para isso, e até certo ponto eu concordo, não vou discordar. Mas o que isso trouxe para o escritório? Um vídeo, uma livezinha de 30 minutos, levou para dentro do escritório. Eu não era o advogado, mas levou para dentro do escritório aproximadamente R$16 mil em contrato. Olha só. E beleza, aí tranquilo, a gente propôs as ações. Quando a gente ganhou a primeira liminar e que a gente foi para a rede social, e isso era uma tática que eu usava muito e que deu muito certo.
eu pegava os resultados do escritório e transformava em notícia. Então, eu botava lá não sei como é que vocês chamam isso, né? Tipo aquele título em caixa alta, que eu via, era muito comum no Facebook, e colocava assim, TJRJ garante nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o município de Araruama. E aquilo pulverizou de uma tal forma que a gente falou assim, ali eu fui entender o poder das redes sociais para a advocacia. Hoje, a gente já atuou defendendo aprovados em concurso público. Se você pegar ali a extensão do Rio de Janeiro até Macaé, o único município pelo qual a gente ainda não passou foi Itaboraí. Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Rio Bonito, Tanguá, Araruama, São Pedro, Iguaba, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé. Aí você sobe a serra e tudo isso com produção de conteúdo para rede social. A gente tem um problema agora em Guaba Grande, meu telefone não para de tocar com mensagens de pessoas que... E aí chegou um momento que, assim, a gente acaba sendo lembrado por outras pessoas, mesmo a gente não fazendo mais trabalho de captação de clientela, porque um dia a gente estava na rede social, a gente produziu conteúdo, e não é muito, cara. Você não precisa de um setup maneiro de uma Nikon D220 mil e um microfone Shure, você não precisa de nada disso. Você pega o seu celular, todo mundo tem internet hoje em dia, abre um ao vivo e fala. Isso é uma mágica, bastante interessante. E vocês já tiveram esse tipo de conteúdo para advogado? Vocês já gerenciaram isso para advogado? Já. A gente teve contato na época do estágio também, que a gente trabalhou em alguns escritórios, né, junto com alguns escritórios. Mas hoje em dia a gente tem uma cliente com a gente que é advogada e a gente, inclusive, o grande desafio é descomplicar o direito, porque ela não é uma advogada que quer falar, por exemplo, com outros advogados. Ela quer falar com o cliente dela ali na prática, que está tendo problema, né, com o condomínio, com a conta, com a multa, com, enfim, problemas do dia a dia. E o nosso desafio na produção de conteúdo é trazer isso de uma forma leve e prática. Então, assim, a gente tem que ler a lei, entender, conversar com ela muito para alinhar esses pontos. E no final das contas, ser um conteúdo que a pessoa entenda. Ah, entendi, tá? Então existe uma lei que me ajuda a resolver esse problema. Existe alguém que pode te ajudar dessa forma, né? Sempre respeitando, claro, todos esses direcionamentos que a OAB exige, mas a produção de conteúdo começou a ressignificar, inclusive, ela como profissional, porque ela acabava sendo muito técnica e ela não sabia sair um pouco disso, e a gente conversando com ela, alinhando ela como marca, como que a gente poderia trabalhar, que às vezes o termo técnico que ela usa ali no dia a dia não faz sentido nenhum para quem é leigo, então a gente trabalhar essa linguagem junto com ela. Ela foi fazer live, que gerou muito resultado. Então, assim, é uma experiência super recente, né, com a gente, mas, assim, que a gente já percebeu a importância de uma produção de conteúdo bem feita ali na rede social, entendendo, né, onde que se quer chegar. E foi super interessante. Temos várias, nesse período de pandemia, inclusive, a produção de conteúdo, ela conseguiu dar um suporte muito grande para poder continuar o relacionamento com esse cliente, né, com quem estava interessado num serviço, que em algum momento não estava podendo vender, mas essa marca não ficou esquecida, porque a gente conseguiu continuar a ter contato, a continuar passando informação relevante, conhecer, inclusive, mais quem estava do outro lado. E quando, em algum momento, essa venda retornou, os resultados foram impressionantes, assim, muito mais pessoas interessadas, engajadas, querendo, né, consumir. Então, a gente acompanhou assim, alguns casos que foram realmente interessantes. Eu queria aproveitar essa questão da produção de conteúdo para abordar um tema que, na minha experiência, funcionou muito bem. Tá? O meu Facebook ele era tão profissional, e eu tinha um cuidado de conduzir as coisas de forma tão educada e com uma sobriedade que o advogado ele precisa ter, muito embora ele não precise mais ser aquele cara dos anos 90 que fala, né, como aquela entrevista do Collor que circula na rede social aí, que ele fala umas 18 palavras seguidas que ninguém faz a menor ideia do que seja, ou do que queira dizer se consultar o dicionário. Mas, pelo menos na minha percepção, eu posso estar até errado com relação a isso, a sobriedade é necessária. Mas a gente usava o Facebook de forma tão profissional e sem expor a nossa vida pessoal,
ao ponto das pessoas começarem a comentar, porque a gente, na cidade de Araruama, a gente tinha uma inserção, né, muito grande no meio do funcionalismo público, de quem estudava, e o Facebook proporcionou isso de forma muito satisfatória para a gente. Eu era tão profissional que nego achava até que eu era homossexual, porque eu não tinha uma foto com mulher. E isso foi um papo que rolou dentro de uma escola e tal. O que eu queria bater de papo com vocês aqui? É necessário separar o pessoal do profissional? Até que ponto a exposição de uma vida pessoal ela ajuda a criar relacionamento? Até que ponto ela prejudica a imagem de um profissional liberal? Qual é a experiência de vocês com relação a isso? Olha, tudo vai depender de uma decisão, realmente, do profissional, né? Normalmente, a gente indica que se você for trabalhar a sua marca pessoal, né? Por exemplo, João Marcelo Mastra, se for o seu perfil, né? Por exemplo, dando um exemplo da Norte, né? Não teria como a gente trabalhar o perfil da Norte como um perfil pessoal, porque nós somos duas, né? Por isso a gente criou um perfil da marca. Mas nem por isso a gente trabalha só as questões de negócio. Às vezes a gente fala algo relacionado a viagens, às vezes a gente traz algo relacionado sobre empreendedorismo como um todo, né? Traz um geral. Mas, por exemplo, vamos trabalhar sobre o João Marcelo, né? Não precisa necessariamente falar só sobre questão do direito, sobre a questão do advogado ali em si, né? Você pode falar sobre a sua vida pessoal. Isso traz leveza para o seu perfil, né? As pessoas gostam de saber da sua vida também. Isso causa identificação no seu com as pessoas. Essa advogada, né, que a gente cria o conteúdo, ela traz, né, essa mistura. Ela fala tanto sobre a parte pessoal dela, tanto sobre a parte profissional. E na parte profissional, como ela não fala só para advogados, ela fala para o cliente, né, final em si, isso traz ainda mais identificação, porque mostra que ela realmente é uma pessoa como eles ali, que também não é advogada, sabe? Além dela ser advogada, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida da casa, enfim, né? Ela tem uma rotina como todo mundo. Então, isso é importante também você mostrar. Não é porque você é um trabalhador que você não é uma pessoa, né? Isso são coisas complementares. Então, também é válido mostrar. Na Isso Norte, aproxima. né? Desculpa. Hã? Isso aproxima o cliente. Aproxima. Aproxima muito. Foi como eu falei, tudo vai depender do tipo de cliente que você vai atingir, mas normalmente aproxima. Normalmente aproxima, porque as pessoas gostam de saber da vida dos outros, né? Vamos dizer assim, que todo mundo tem um pouquinho do fofoqueiro dentro da gente. Ué, Todo mundo é curioso, todo eu, mundo gosta de saber das coisas. eu só vou pro Twitter. Eu tenho um perfil no Twitter, mas ninguém me segue, eu só sigo algumas contas pontuais. Só por quando Uhum. dá treta. Surge uma treta na internet, eu vou lá no Twitter saber o que está acontecendo. Tá vendo? Exatamente. É a curiosidade que leva, você tem muita razão Isso. nisso. Exatamente isso. É saber. As pessoas gostam de saber da vida dos outros. Por que você acha que existem tantos blogueiros que mostram até na rotina deles? Quantas pessoas não mostram desde a hora que acorda, literalmente, até a hora que vai dormir? Mostram o que está comendo, mostra o que está lanchando, tomando café, mostra exatamente cada segundo dessa rotina. E tem milhões de seguidores, porque as pessoas gostam de saber da rotina das pessoas. Né? Às vezes você fala, nossa, mas eu não faço nada. Mas em algum momento você vai se identificar, né? Alguém vai se identificar com você porque não faz nada, porque essa pessoa também não faz nada, né? Então, causa identificação, né? Existem pessoas que vão se identificar com você. E como eu falei, traz leveza, né? As pessoas tendem a pensar que a parte do direito é muito pesada e chata, né? No sentido de tudo é lei, tudo é lei, tudo é lei. Então, a partir do momento que você traz a lei, que é uma coisa importante e interessante e super válida, e traz essa leveza sua, né, e esse seu diferencial junto,
é ótimo, né? Porque a lei, para quem quer saber, ele é super interessante. Por exemplo, eu não sei se o seu público são os advogados ou são as pessoas em si. Se você, né, fala para que tipo de público, né? Você fala para o advogado em si ou para... Porque você falou que fala para o pessoal do concurso público, mas você trata os dois ou você trata um para um só? Depende da rede social. O Facebook é muito mais para lidar com a clientela, então a galera Entendi. que não é advogado. Mas no Sim. Instagram, eu percebo uma coisa: o meu conteúdo de dia a dia da advocacia, Sim. ele me traz uma métrica que eu nem sei se é uma métrica verdadeira, porque eu estou dizendo a vocês, mas que me passa essa impressão. Sabe quando você pega assim, vamos supor, o seu primeiro story de um vídeo falando sobre um caso que você está defendendo, tem lá 93 views. E aí, quando Uhum. você chega no último story que você fez daquela sequência, tem 92. Sim. E aí eu falo assim, pô, isso significa que a galera... Existe Não é aquela coisa de que o primeiro tem, sei lá, 400 stories, aí quando você chega no último tem 100. O que mostra que as Você tem pessoas... retenção ali, né? Isso, retenção, que eu queria lembrar, não sabia. Isso. Isso é Isso, ótimo. isso me ajuda. Aí o que eu percebo? No Instagram, o fato de eu compartilhar meu dia a dia, por exemplo, na estrada, indo para algum lugar, vou para o Rio Tribunal. E teve um dia que eu passei por 5 cidades. Acho que eu fui a Iguaba, depois fui a Cabo Frio, fui fazer uma audiência em Macaé, passei por Búzios, depois voltei para casa, já era 1h da manhã. E aí a gente compartilhando isso com a galera, falar, pô, depois me perguntam, você só advoga? Aí eu coloquei ali no coisa, tipo, 5 municípios que a gente passou, entendeu? E a gente acaba falando para eles. E o que é mais engraçado é que, assim, ele não é só o João Marcelo. A gente cria uns personagens nos stories, como, por exemplo, eu tenho o Thiago, que é um Uber aqui da cidade, que é um amigo meu da faculdade. Ele não concluiu a faculdade por questões pessoais e hoje ele dirige um Uber, mas ele é o cara para que me leva para tudo quanto é canto, e como os clientes pagam esse meu deslocamento, eu não tiro nada do meu bolso. Mas a gente mostra ele também e tal. Então você tem todo um setupzinho ali que a galera gosta. Então, assim, pro Instagram é mais voltado para a galera que é advogada, que está cursando, Uhum. que quer aprender como é que começa, ou que quer ver como é que é o outro lado. E pro Facebook é mais com a clientela. Uhum. Você se torna cada vez mais interessante ali, né, para todos os lados. A gente gosta de falar aqui na Norte que é sempre bom você falar para quem você quer ouvir você, né? Lógico que dentro do marketing, da publicidade, você tem um funil ali, que eu não vou me estender muito, senão vai levar muito tempo explicando, mas que você fala tanto para quem você quer ouvir, quanto para quem você não quer, para quem não quer ouvir você, para quem ainda não sabe que precisa de você. Mas toda vez que você fala para quem quer ouvir você, é muito mais fácil você atingir aquela pessoa. Né? Então, você falar para quem você quer ouvir, você se tornar mais interessante ainda para quem quer ouvir você, é ainda melhor. Então, você traz essa identificação e você mostra também para essas pessoas que estão aprendendo e que estão entrando na área que também é possível fazer isso, né? Você Sem mostra e dúvida, causa essa identificação. sem dúvida. A gente. Eu confesso a vocês que o pós-pandemia me fez ter de enfrentar uma coisa que eu nunca tive de enfrentar antes, que é a chamada síndrome do impostor. Porque o que aconteceu? A pandemia fez com que nós quebrássemos literalmente, assim. Em janeiro a gente monta uma equipe para o escritório com 4 ou 5 pessoas, e em março o escritório fecha, e o escritório acabou, assim, é meio que um tsunami que veio varrendo tudo, e quando você olha para trás não tem nada. E isso fez com que eu recuasse um pouco mais e começasse a repensar o que eu falava sobre advocacia. Mas hoje a gente, nesse processo de maturação do que você enfrenta, você começa a enfrentar um pouco mais. Então hoje a gente tem a gente fala um pouco menos, mas, por exemplo, antes da pandemia, em um ano, a gente alcançou, menos de um ano, na verdade, de 2018 até 2021, 2020, para o final de 2020 por ali, a gente tinha 420 processos na OAB, na minha OAB, né? Ou seja, eu era responsável por 420 processos. Eu saí do sindicato e tal, então eu desci um pouco para talvez 300 e pouco, acho hoje. Tem que olhar depois aqui num site que a gente usa. Mas o que eu acho que chamou mais a atenção e o que me levou a falar para essa galera? Cara, aconteceu comigo, por que não pode acontecer contigo?
E aí a gente sempre fazia. Eu cheguei a ia lançar um produto digital chamado Advocacia em 12 meses, mas aí por conta dessa questão da pandemia, eu repensei tudo isso. E um detalhe, a gente estava indo para São Paulo. Eu estava em contato com uma colega minha que foi morar em São Paulo. A gente abriu uma filial de escritório em São Paulo, então estava num processo de expandir meu escritório e tal. E, buf, toma uma porrada gigante. Nossa. E você fala assim, cara, aí você repensa e tal. Mas por que a gente produziu conteúdo para advogado? A gente queria mostrar que era possível. Né? O dia que vocês tiverem um podcast, eu tenho certeza que vocês vão ter, né? Enfim, se vocês precisarem de ajuda aí para a questão de equipamento, eu dou o maior apoio a vocês. Mas a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Então, ter alcançado em 1 ano de advocacia, com 4 meses de advocacia, um resultado que a gente conseguiu alcançar foi a gente derrubou uma lei por ser inconstitucional da cidade onde a gente morava, obrigou o município a fazer um concurso público. E assim, com 3 meses, 4 meses de advocacia, eu estava na presidência do Tribunal do Rio de Janeiro, despachando com a assessoria da presidência para dizer por que eu queria que o presidente do tribunal não desse o recurso do município. E foi uma história engraçada, porque os caras entraram com uma cara de, tipo, esse moleque é um merda, acabou de se formar. E quando a gente saiu do gabinete da presidência, os caras ficaram mais de 1 hora trocando ideia comigo, ligaram pro presidente do sindicato e falaram, o moleque é novo, mas é bom, hein? E foi uma história bacana que eu vivi. Isso Mas é segue, muito meninas. legal. Desculpa, tá? Às vezes eu desando a falar assim, mas vamos seguir. Não, mas essas histórias são fantásticas e, assim, exemplifica muito do que a gente está falando. Quando você se propõe a fazer esse tipo de movimentação, a aparecer ali na rede social, produzir conteúdo, tem um fator importante que é a repetição, né? Então, por exemplo, se você mostra muito, isso a gente já fez esse teste várias vezes, assim, a gente só mostrou as reuniões que a gente estava fazendo, então as pessoas entenderam que a gente fazia muita reunião. A gente fazia muitas outras coisas nos intervalos das reuniões, mas a gente só mostrou a reunião. E a gente entendeu que isso acaba levando a pessoa a entender e perceber a gente de uma forma. E essa questão de mostrar, né, a sua parte, você como pessoa, ela é muito positiva, mas você também não precisa ter aquela exposição de algo que você não quer. Assim, existem vários clientes nossos, às vezes, assim, eles conseguem trazer essa personalidade para o perfil, mas não mostra como um todo. Então, assim, tem uma cliente nossa que ela é casada e ela tem uma filha, mas ela em nenhum momento ela traz essa pauta ali. Então, quando ela fala, por exemplo, que ela tem uma filha, algumas clientes que são mães se identificam, mas ela não quer trazer a identificação ali pelo fato de ser mãe, ela quer trazer ela como mulher. Então, ela se apresenta ali na rede social como mulher, que apesar de ser mãe e casada, ela sofre ali diariamente a questão do tabu. Por que ela não pode usar short? Por que ela não pode usar o cropped, o top? Por que ela não pode se arrumar de determinada forma? Por que ela não pode tomar determinadas atitudes, sabe? Então, ela traz isso em pauta e isso gera identificação com quem está do outro lado. Então, por exemplo, o fato de alunos, pessoas que estão ingressando nesse mercado, por exemplo, do direito, vão identificar porque estão entendendo como é que funciona na prática, né? Então, isso vai gerar uma identificação. Pô, eu quero ser igual a ele. Pô, olha que Exatamente. legal que ele está fazendo, né? Então, essa exposição gera isso. A exposição gera essa conexão e aí você consegue conversar muito melhor, entender muito melhor o que você vai produzir ali. E isso é uma mensagem que eu recebo muito. Pô, bacana você estar compartilhando. Pô, bacana você estar dando essas dicas. Bacana você estar. Pô, a gente já fez. Eu devo ter feito umas 6 sustentações orais, mais ou menos, e fui umas 2 ou 3 vezes ao STJ, uma recorrendo e 2 como recorrido. E a gente mostrar para um estudante que, pô, o cara tá fazendo prova da OAB, como é que é você ter a sensação de já ter ido ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? E ter voltado e tal. E eu recebo muita mensagem dizendo, cara, é muito importante você compartilhar com a gente isso, da forma como você compartilha, porque você mostra a advocacia como ela é. Mas eu queria abordar um ponto antes da gente partir para a parte de produção de conteúdo e forma de fazer isso, que é a seguinte: recentemente foi às redes sociais uma tag, ou trending, não sei como é que eu chamo isso, que dizia o seguinte: a minha vida pessoal não descaracteriza a minha competência, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, o cerne da questão era, né, o ponto de discussão de toda aquela pauta era: por que que o fato de você postar uma foto no momento de lazer, de você postar uma foto de biquíni,
de você postar uma foto em qualquer outra coisa que pessoas normais fazem, no mesmo ambiente que você se posiciona profissionalmente, te descaracteriza como profissional. Eu queria fazer essa pergunta a vocês. Dentro de uma experiência de publicidade que vocês têm, existe isso? Por exemplo, você pega uma advogada, mulher, que é uma pessoa ali que tem uma vida fitness ativa, é uma pessoa que tem ali um padrão corporal que chama atenção. Você diria para ela, olha, cuidado com o que você posta ou não. O que a publicidade fala desse tipo de situação? Ainda existe muito tabu para tudo, né? Esse é um grande ponto. A mulher não pode fazer isso de tal forma, você não pode postar de tal forma na mídia social, se você fizer de tal jeito, vai ser interpretado de tal forma. E é como eu falei até da outra vez, né? Depende de que tipo de linguagem que você quer trazer. Por exemplo, você quer ser uma pessoa super, assim, mas muito formal mesmo na sua mídia social. E você não quer realmente trazer a sua vida pessoal. Então, trazer a sua vida pessoal e botar uma foto sua de biquíni não vai fazer sentido para sua marca. Agora, se você é uma pessoa que vai mostrar realmente a sua rotina e se você está disposta a isso, né? Porque vão ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar, né? Você tem que estar disposta a entender isso e tem que saber que tipo de público que você vai atingir. Para norte, não é esse tipo de linguagem que a gente quer ter, nós não somos 100% formal. Mas no perfil da Norte você não vai ver Louise e Luana de biquíni na praia, porque não é o tipo de linguagem que a gente tem com o nosso cliente, né? Mas nós conhecemos muitos publicitários que trazem esse tipo de linguagem e que usam esse tipo de foto para trazer conteúdo. Então, por que não mostrar isso? Né? Não é um problema, né? Inclusive pode ser uma solução de você se identificar, que é exatamente como eu falei da outra vez, mostra que não é porque você é um profissional que você não é uma pessoa. Um profissional também tem vida pessoal, né? É tudo uma questão de estratégia, é você identificar a sua linguagem, é você identificar o seu público e você estar disposto a enfrentar críticas. Sempre vão ter pessoas que vão gostar do que você está fazendo e pessoas que não vão gostar do que você está fazendo. Uma coisa, por exemplo, você querer atingir um público, você fazer uma coisa, e aí esse público que você quer atingir não está gostando do que você está fazendo. Aí você vai pensar, nossa, né, eu quero ser super formal e vou colocar uma foto que não vai estar, né, trazendo isso e o meu público vai estar questionando. Aí você pode pensar, né, repensar ali o que você está fazendo. Mas se você está seguindo a sua identidade, seguindo o que você quer fazer, a sua estratégia, atingindo o seu público, por que não? Né? Sempre pensar, né, nesses pontos. Não é um problema. É só você sempre estar disposto, porque sempre vão existir pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar. Entendi. Meninas, a gente está vivendo agora uma coisa que eu, particularmente, às vezes me sinto incomodado e que eu percebi que alcança muito depois que eu fiz dois. Fiz 2 reels só, acho que, se eu não me engano, tem alguns salvos aqui para fazer o tal do remix, né? Mas eu fiz só 2 e impressionante como é que o alcance do reels foi 3 vezes maior do que o alcance dos vídeos na minha timeline. O Reels hoje é uma realidade. Eu conversava ontem com uma entrevistada que vai ao ar aqui no episódio 3 e eu falava isso para ela. Eu falei, olha, eu acho que vai chegar uma hora que o Instagram vai dar um jeito de patrocinar Reels e ele está oferecendo para essa... Lembra do Facebook antes do Facebook Ads? Aquela coisa muito orgânica que não existe mais hoje. Hoje você paga ou então eles não entregam. Eu acho que o Reels daqui a pouco vai passar por isso. Mas fato é que está tudo muito orgânico ali. Mas nesse cenário de Reels e de coisas que viralizam, a gente tem, por exemplo, Orlandinho. Todo mundo conhece o Orlandinho, né? Uhum. A sensação das dancinhas no momento. É claro que o perfil dele não é profissional. Mas eu pergunto a vocês, até que ponto vale você rir... Desculpa se eu estou sendo preconceituoso, tá? Mas ridicularizar... Porque o business dele ali é ser ridículo. Porque ninguém acha bonito
a roupa que os caras usam, muito menos a dancinha que eles fazem, vamos ser sinceros. Até que ponto essa ridicularização ela vale a pena para produção de conteúdo? Ou mais uma vez a gente cai na proposta, nessa estratégia de marketing que a pessoa quer adotar? Então, é bom a gente lembrar que, assim, o marketing, ele tem algumas vias para a gente seguir, mas a estratégia em si são escolhas, né? Então, como o Luiz estava falando, juntando até os dois pontos, é uma questão de posicionamento. Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Se você quer ser algo desconstruído, você pode, sim, usar uma foto que todo mundo vai julgar para poder trazer conteúdo. E fazer de forma diferente. Se você quiser se posicionar como o advogado que faz live de pijama, pode ser que algumas pessoas se conectem, pode ser que outras não, e tá tudo bem. Aí você vai repensar. Vou mudar meu público ou vou mudar meu posicionamento? E aí você vai fazendo essas escolhas. E essa ridicularização, né, que as pessoas estão falando, muitas pessoas criaram conteúdo em cima dessa trend, né, que muitas pessoas reproduziram, e muitas pessoas falaram, por exemplo, o que é brega naquele segmento, o que é ultrapassado, o que não encaixa, o que destoa de alguma forma. Então, é você saber usar aquilo para o seu contexto. Às vezes a pessoa fez sem uma intenção ali, nossa, vou fazer isso aqui para parecer ridículo e às vezes não, às vezes sem querer, foi uma brincadeira e tal. Mas você pode aproveitar disso, já que, por exemplo, está fazendo sucesso, para gerar algum tipo de valor e conexão em cima disso, né? Então, ressignificar, trazer para o seu universo. E uma informação também, no Rio já tem patrocinado, tá? Já tá funcionando. Quando você entra na linha do tempo do Rios, existem alguns que são patrocinados já. Caramba, não sabia não tinha visto isso ainda não. Então, esse processo de você ter uma entrega muito boa orgânica, né, que você publica e distribui, acaba já entrando numa lógica do impulsionamento também, porque a rede social ela tá ali para poder, de alguma forma, ganhar dinheiro conectando empresa, né, com as pessoas. E aí, eles, quando estão testando um formato, uma ferramenta, a tendência é que eles queiram que você utilize. Então, ele vai ter uma entrega muito boa, ele vai te oferecer de graça de alguma forma, né? Ele vai arranjar uma forma, um jeito de fazer você usar aquilo. Depois que você já se apaixonou, já está todo mundo usando, já está todo mundo com aquele comportamento sobre aquela ferramenta, você vai lá e coloca a parte comercial. Você quer usar a ferramenta para poder atingir mais pessoas? Agora você vai ter que pagar. E aí veio desde essa lógica que você falou, o Facebook, o Instagram e tudo que você vai vendo de funcionalidades tem essa tendência a funcionar dessa forma. Não é à toa que o Mark Zuckerberg é um dos homens mais ricos do mundo, né? E rola aquela máxima, se você não paga para usar um serviço, é porque o produto é você, né? Tem muita essa lógica e, de fato, as redes sociais elas foram criadas com esse propósito. Muito embora isso não tenha ficado muito claro na rede social, né? O filme que conta a história do Facebook. Mas, meninas, a gente queria partir agora para uma parte final do nosso bate-papo, tá muito maneiro. Eu confesso a vocês que eu não entendia como é que os grandes podcasts hoje aí que estão na parada de sucesso na internet, pô, teve um recentemente que entrevistou um político por 4 horas. Assim, caralho, 4 horas, irmão. Mas quando você passa a ser o condutor de um bate-papo desse, a coisa flui de uma forma tão natural que eu acho que você entende por que isso dá para acontecer. Né? Mas a gente vai caminhar agora para uma parte final do bate-papo e eu queria extrair de vocês aí agora mais na realidade de vocês 2 coisas. Rolou algum tipo de preconceito por vocês serem mulheres e serem mulheres no comando de uma agência de publicidade? E quais foram os desafios? E se rolou preconceito por vocês serem novas e recém-formadas? Como se isso aconteceu, como é que vocês superaram esses desafios aí? Rolaram muitos, né? Além da gente ser mulher, de gente ser nova, a gente ainda tem cara de ser mais nova. Eu, principalmente, né? Tem gente que olha pra mim e fala... Luiz, falhou ali. Não falhou, não. Acho que fui eu que, sem querer, eu fui mutar o meu microfone e mutei o dela. Luiz, desmuta aí. Voltou?
Voltei, voltei. Desculpa. Erro de gravação. Sem problemas. Voltei. Então, além de termos, né, sermos novas, sermos mulheres, ainda tem cara de ser mais nova ainda, né? As duas têm cara de ser mais nova. Tem gente que olha para mim e fala, nossa, você tem 15 anos, né? E não, eu não tenho 15 anos, né? Nós duas temos 24 anos. Então, sofremos bastante, né? Esse ponto do mulher, a gente sofre, né? Não vamos dizer que não, mas do fato de ser nova, eu acho que é ainda mais, sabe? A gente. É difícil as pessoas falarem, mas a gente consegue entender pelo olhar, né? É fácil entender pelo olhar, pelo jeito que as pessoas falam, né? Muitas vezes a gente chega no cliente que às vezes ele fica perguntando muita coisa para saber se a gente vai saber responder, né? Vamos dizer assim. E, infelizmente, às vezes a gente tem que dar umas carteiradas, né? Que nós somos formadas, que temos, as duas têm pós-graduação, né? Que temos tantos anos de mercado, que já atendemos tantos clientes, né? Enfim. Mas essas são as formas que a gente vai tendo que lidar com o cliente e mostrando o nosso conhecimento, né? Eu acho que não tem forma melhor da gente mostrar para outra pessoa sem ser com o nosso conhecimento. Mostrar que realmente nós somos boas, que nós conseguimos, né? E que a gente consegue resolver o problema dele, de alguma forma. Já tivemos, inclusive, alguns episódios de a gente, assim, ter que bater de frente. Acho que foi uma única vez, né, Lô, em que a gente foi Já muito nos recusamos, duvidada. né? Oi? Já nos recusamos, né? Exatamente. A atender um cliente. Exatamente, em que a pessoa não confiava no que a gente estava fazendo, ela questionava a gente o tempo inteiro. Foi uma reunião bem estressante, assim, em que a nossa decisão foi ir embora e se retirar. Assim, esse não é o cliente que a gente quer. É claro que é muito legal a sensação de você mostrar o seu valor, né? A pessoa de alguma certa forma confiar, mas quem está duvidando muito, quem está ali vendo se você vai errar a todo momento, é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente também não estava disposta a isso. Falar, essa pessoa a gente não vai querer lidar com ela, não. Então vamos levantar, vamos embora. E a gente foi embora. E se acontecer de novo, eu tenho certeza que a gente vai levantar e vai embora. Então, não deixar isso ser muito forte, porque a pessoa está ali do outro lado com as crenças dela. É a gente que tem que saber lidar com isso. O que vale para você, o que não vale, o que você está disposto. Pois é engraçado que ontem a gente gravou, vocês estão me ouvindo, né? Não sei se eu estou mudo, estou não, né? Não, estou não. Ontem a gente gravou um podcast com a Sheina, uma advogada criminalista de Cabo Frio que milita contra a violência doméstica. E ela falou a mesma coisa. Ela enfrentou diversas dificuldades por ser mulher. A gente vive, sim, dentro de uma sociedade que é patriarcal, dentro de uma sociedade que tende a achar que o lugar da mulher é ainda naquela posição que ela ocupava talvez há 30 anos atrás. E tem muita gente que ainda tem a mente fechada e que não aceita que a mulher ela vai estar onde ela quiser. Seja ela delegada de polícia, seja ela advogada, seja ela dona de agência de publicidade. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar sim, e é outra sociedade que a mulher vive hoje. E ela falou a mesma coisa que vocês. Olha, quando eu pedi a ela uma dica para uma jovem mulher advogada, ela falou: estude e seja o melhor que você pudesse dentro da sua área de atuação, porque as pessoas vão te respeitar, e vão te respeitar porque elas não vão ter como dizer que vocês não sabem fazer o que vocês fazem. E isso é uma ideia muito bacana. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Aí, ó, isso aí foi uma pesquisa que a publicidade fez e eu estava envolvido lá no meio. Me cataram lá na faculdade. Falei, não, pô, eu quero participar sim. E aí foi muito bacana. Essa menina aqui Muito ao lado, legal. não sei se vocês conheceram ela, é a Sarah Kestner. Eu não sei se ela é da época de vocês na faculdade. Não. Ela é Ninguém publicitária da também, eu foto. acho que jornalista. Acho que ela é jornalista hoje, não me lembro agora. Mas ela é uma grande amiga e até referência nessa desconstrução que a gente enfrenta, né, todos os dias, enfim. Mas é isso, meninas. Eu queria muito agradecer o bate-papo de vocês. Eu, por mim, ficava aqui falando mais 2 horas. Mas pode ter certeza que o que for surgindo de conteúdo para a gente falar, a gente convida vocês para mais um episódio. A gente vai
vai trocando essa ideia. Depois, se vocês quiserem, fica aqui o meu convite a essa cliente advogada de vocês para a gente marcar um bate-papo com ela, para falar a respeito dessa experiência dela com produção de conteúdo e de como isso impactou a advocacia dela. Queria agradecer imensamente a vocês duas terem topado esse tempo aí de bate-papo. Queria deixar vocês à vontade aí para se despedirem. Pode fazer o jabá de vocês, anunciar a rede social. O espaço é de vocês. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito legal participar dessas discussões. A gente acredita, sim, que informação e conhecimento é incrível e a gente precisa compartilhar. Então, conta com a gente e a gente fica sempre à disposição para encontrarem Luana, Heloise e a Norte, né, que está na rede social, @norte.comunicacão, para poder trocar ideia, conversar, ajudar, da forma como a gente puder. A gente adora conhecer pessoas e histórias e fazer parte disso, então é isso, assim, fica a disponibilidade e o agradecimento aqui, a gratidão por esse momento realmente especial. Exatamente como a Luana falou, né? Só agradecer pela oportunidade da gente poder atingir cada vez mais pessoas com o nosso conhecimento. Aproveitem, né, para seguir lá a gente, @norte.comunicacão no Instagram. Aproveitem para tirar dúvidas, acompanhar lá, a gente está postando conteúdo sempre para ajudar os empreendedores, né, que a gente puder. E precisando, mandar mensagem no direct, enfim, entrar em contato com a gente. Agradecemos muito por você ter chamado a gente para participar do podcast. Estava falando sozinho aqui. Não, a gente que agradece, foi muito bom e dentro da proposta que a gente quer fazer aqui, vocês foram peça fundamental. Eu já estou pensando em vários cortes que vão rolar aqui e não sei se eu vou tomar pancada depois por isso, mas acho que eu vou fazer uns clickbaitzinhos para divulgar o podcast. E a gente vai gravando o podcast, a gente vai pensando, esse corte aqui com essa legenda, acho que isso vai dar liga e o nego vai clicar. Mas eu queria, mais uma vez, aí deixar o espaço aberto a vocês, sempre que quiserem, tá? Sempre que precisarem. Vamos lançar um podcast. Eu acho que é um formato bacana, vocês são super comunicativos. Eu acho que vocês vão voar nesse segmento, que é um segmento que tem sido cada vez mais aceito aí no mercado. Claro, se essa for a vontade e a estratégia de vocês. Luana, um beijo enorme na sua mãe, tá? Diz a ela que a gente está esperando ela aqui para um bate-papo. Já mandei mensagem no Facebook dela ontem. E a gente vai agendar um podcast com ela também para conhecer um pouco da história dela e do trabalho que ela faz. Tá ótimo. Um beijo, obrigada. Valeu. E você que está nos ouvindo, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente já tem aí o episódio 3 gravado, o 2 também. E o nosso episódio vai ao ar todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio, graças ao nosso patrocinador Anchor, que não só hospeda os nossos arquivos de áudio, como também distribui para as principais plataformas. Lembrando a você, se você quiser lançar o seu podcast, acesse www.anchor.fm, conheça a ferramenta ou pega o seu telefone aí e baixe Anchor, tanto nas plataformas iOS quanto nas plataformas Android, e vem fazer parte desse time de podcast. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.